Cumprimento a amada igreja em nome daquele que cura todas as nossas dores. Gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 6. Tendo falado já das práticas religiosas de um modo hipócrita, passaremos a falar agora da oração. Mateus capítulo 6. Faremos a leitura de toda a oração dominical, dos versos 9 a 15. Texto bem conhecido, onde nós trataremos um pouco da oração hoje como principal elemento a adoração. Matthew Henry certa vez disse que quando Deus quer usar um povo, Ele o colocará de joelhos. Que nessa noite você reflita sobre a sua vida de oração. E que o Espírito Santo nos ajude a avivar essa área da nossa vida, tão importante e tão fundamental. Leiamos então Mateus capítulo 6, versos 9 a 14. Diz a sagrada palavra do nosso Deus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Um certo pregador disse o seguinte: se você é precioso para Deus, seus filhos, a sua família, saiba que você, seus filhos, a sua família, a igreja, também serão importantes para o diabo. Se você é importante ou precioso para Deus, você será importante também para o diabo. Irmãos, é muito nítido e claro o cenário que nós vivemos. Nós sabemos das nossas fraquezas e dos nossos fracassos. Sabemos que não oramos como deveríamos orar. A nossa vida devocional nos humilha por vezes. Quem é o corajoso ou a corajosa que poderia vir aqui à frente, bater no peito e dizer: eu tenho uma vida devocional forte, vigorosa, modelo para todos os crentes em todas as épocas? Quem de nós? A começar com a oração. Por vezes, Satanás ele se aproxima do povo de Deus, dizendo palavras como: você não é digno de orar. O seu coração não está preparado, você está em pecado. Você está distante de Deus. A quem você quer enganar? Você é um hipócrita. Não ouse orar ao Deus Altíssimo, você não merece. A ideia é: nós estamos doentes, conhecemos o remédio, mas nós fugimos do remédio, porque não somos dignos de tomá-lo. É isso que o diabo tem feito com boa parte do povo de Deus. Sendo assim, eu gostaria de falar com vocês hoje da importância da adoração e como ela tem parte na oração. Por vezes nós não sabemos orar porque nós erramos o foco. Nós começamos conosco. É muito comum você pedir para uma pessoa: fulano, faça uma oração de adoração. E a pessoa começa: Senhor, obrigado, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós. E por vezes nós, de fato, temos dificuldade de adorar a Deus. Simplesmente porque adorar a Deus significa adorá-lo pela beleza daquilo que Ele é. Se nós não conhecemos a Deus, fica difícil adorá-lo. E aí está a nossa dificuldade. E a oração dominical, a oração que Jesus nos ensinou como modelo, não como reza, ela trabalha primeiramente, ela é dividida em duas partes. Primeira parte, a adoração.
Nós trataremos disso hoje. E na segunda parte, petição. Na primeira parte, que vai dos versos 9 a 10, você vai ver 3 elementos fundamentais para uma oração. A ideia de santificar o nome de Deus, buscar o seu reino e a sua vontade. 3 palavrinhas, então: nome, reino e vontade. Primeira parte da oração, adoração. E somente no segundo momento, dos versos 11 em diante, você verá 3 elementos de petição: pelo nosso alimento, pelo perdão dos nossos pecados e pelo livramento das nossas tentações. Então hoje meu objetivo é tratar da primeira parte, que vai dos versos 9 a 10, no sentido da oração como adoração a Deus. Portanto, a pergunta que nós poderíamos fazer: Daniel, como que nós oramos a Deus em forma de adoração? E o texto nos responde, primeiro, buscando a santificação do nome de Deus. Se não, vejamos verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É importante dizer que nos tempos antigos, o nome, ele era algo intimamente ligado à pessoa. Hoje não é mais assim. Por exemplo, eu estive com uma familiar recentemente e ela gerou um filho. E eu falei: nossa, que legal. Qual é o nome? Ela falou: o nome é tal. Eu falei: mas por que esse nome? Não sei. Eu simplesmente dei. Eu já vi outros casos assim, a mãe acabou de sair teve o trabalho de parto e tudo, e ela não sabia qual nome dar à filha. E ela perguntou para a enfermeira: qual é o seu nome? Ela falou: meu nome é tal. E ela falou: então vai ser esse o nome da minha filha. Simples assim. Então hoje você não tem mais um apego ao nome. Tanto é, nos tempos antigos, quando uma coisa acontecia com uma pessoa que marcava a vida dela, era normal que o nome dessa pessoa fosse trocado. Você vai ver isso com Abraão, por exemplo. Abrão significa pai exaltado, provavelmente por conta da idolatria que Abrão vivia na terra da Mesopotâmia. Provavelmente, o pai exaltado. Eu imagino, o pai de Abraão, quando ele nasceu, falou: esse aqui vai ser exaltado. E Deus, ele chama Abraão, muda a vida de Abraão e diz: você não vai ser pai exaltado, mas pai de multidões. Eu vou trabalhar por meio de você. Então isso era muito comum naquela época. Se isso era comum para os homens, também era para Deus. Quando Deus se revelou ao seu povo diante de vários nomes, ele estava falando acerca de si mesmo, do que ele era. Por exemplo, quando Deus se revelou a Moisés como Iavé, eu sou o que sou, ele estava dizendo: Moisés, eu sou autoexistente. Somente Deus, ele tem o atributo da aceidade. O que isso significa? Deus não é criado, mas criador. Não teve começo e nem terá fim. Como você explica isso? É algo fantástico. E é assim que ele se revela para Moisés. Ele também se diz como Iavé Nissi, que significa: o Senhor é a nossa bandeira. Olha que fantástico. A nossa oração deve começar assim: procurando conhecer quem é Deus. E numa época de polarizações políticas, onde famílias são rachadas, entender que nosso Deus se chama Iavé Nissi, resolveria tudo. Deus é a nossa bandeira. Está acima de A ou B. Ele se identifica como Iavé Jiré, o Senhor que provê, Iavé Rafá, o Senhor que cura, Iavé Raá, o Senhor que é o nosso pastor, Iavé Shalom, o Senhor que é a nossa paz, Iavé Tzidkenu, o Senhor que é a nossa justiça, Iavé Shammah, o Deus presente conosco. Conhecer a Deus começa por entender como Ele se revelou. Mas quando o texto diz assim: olha, conheça então o nome de Deus e busque santificá-lo, o que Jesus quis dizer por isso? A palavra santificar aqui, irmão, significa ter reverência,
considerar o nome santo, ou seja, separado. Olha, é verdade que os judeus da época de Jesus, eles tiveram muitos erros, inúmeros. Nós já apontamos vários aqui na sequência do Sermão do Monte. Mas uma coisa eles não erravam: o zelo do nome de Deus. É dito por alguns estudiosos que quando os escribas estavam copiando os pergaminhos antigos, e eles se deparavam com o nome Yahvé, o escriba começava a tremer, a mão começava a suar frio, ele se levantava antes de copiar o nome, tomava um banho de purificação, escolhia uma pena especial para escrever Yahvé. Realmente, isso é um zelo exagerado, nós sabemos disso. Contudo, há de se fazer uma denúncia aos nossos dias. Se naquela época nós tínhamos um zelo exagerado, nos nossos dias nós temos uma esculhambação do nome sagrado de Deus. É comum você ver pessoas fazendo piadas com o nome de Deus e se intitularem pregadores da palavra. Irmãos, certa vez eu assisti um sermão em Gênesis capítulo 3, a queda do homem, e o pastor conseguia fazer piadas com aquilo. Eu confesso que o meu coração começou a sangrar por dentro. Irmãos, Gênesis capítulo 3 é a pior desgraça da nossa história. Nós traímos o nosso Criador. Foi por causa de Gênesis 3 que o Filho de Deus morreu numa cruz maldita. Não era para ser assim. Não era para ter inveja, morte, abuso sexual, racismo, e entre outros pecados. E tudo ali nasce em Gênesis 3. E a pergunta que eu te faço: como fazer piada com uma coisa dessa? É comum nós vemos o santo nome de Deus como piadas, expressões ou até mesmo palavrão. A pessoa trupica numa escada e ela vai falar um palavrão, ela fala o nome de Jesus, o nome de Deus. É comum nós vermos debates vazios, totalmente desrespeitosos, usando o nome de Deus, como se Deus fosse um time de futebol. Em 1942, o Dr. Martin Lloyd Jones foi chamado para debater com um grande ateu da época, na Universidade de Oxford, sobre a existência de Deus. E o Dr. Martin Lloyd Jones ele era famoso por conta de ser um grande pregador na abadia de Westminster. E quando ele recebeu o convite, ele diz: não. E muitas pessoas, até membros da igreja, disseram: poxa, o debate ele é símbolo de evangelismo. Você poderia evangelizar ao debater com ateu. E ele responde no livro Pregação e Pregadores, dizendo: Deus não é fórmula fisiológica. Deus não é um assunto corriqueiro. É um nome sagrado e não se joga aos porcos. Hoje em dia você vê debates e mais debates totalmente desrespeitosos, falando do santo nome de Deus. Portanto, então, santificar o nome de Deus é a ideia de que nós devemos temer e procurar reverenciar esse santo nome o máximo que nós conseguimos em nossa vida. É o desejo do crente, dizendo: Senhor, ajuda-me que nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, na minha vida, o seu nome seja honrado. Olha, eu já vi muitos logotipos de igreja, muitos mesmos. Mas para mim, a Igreja Presbiteriana do Brasil acertou em cheio quando colocou uma sarça. Não há, eu acho que, símbolo melhor para significar o que é igreja. Antes, década de 50 até 90, tinha até um letreiro na sarça que dizia Nectamen consumibator. Lembrando que a sarça ardia, mas não se consumia. Lembrando do encontro que Moisés teve com Deus. Quando nós viemos, toda vez que nós entramos à igreja e nos reunimos como povo de Deus, eu acho que essa sarça sempre deve vir à nossa mente.
É por meio da pregação, é por meio da palavra lida e exposta que Deus fala com o seu povo. E por isso nós devemos tirar a sandália dos pés, de modo figurado, entrar com reverência a Deus, dizendo: Senhor, o Senhor se faz presente aqui. Portanto, eu devo temê-lo, ter reverência a Deus. A ideia de um homem de Deus é aquele que sabe que foi transformado e sabe que não é o centro do universo. Isso é interessante. Veja como que começa a oração. A oração de um crente é: Senhor, me ajude a honrar o teu nome, que é santo. Não começa com pedido, mas com adoração. Porque nós sabemos, nós que já vimos as bem-aventuranças, que não existe autoestima no nosso meio. Não diante do Deus Todo-Poderoso, que é santo. É quando nós clamamos a Deus, dizendo: Senhor, é de joelhos que eu imploro, ajude-me a honrar o teu nome. E diante disso, eu devo fazer a pergunta para você nesta noite. Esse tem sido o desejo do seu coração? Qual tem sido a tônica das suas orações? Isso explica muito acerca de nós mesmos, não é verdade? Será que nós estamos desejando a Deus que por meio da nossa vida o nome dele seja honrado? Irmãos, isso eu digo em todas as áreas, ainda que você esteja com uma doença terminal. O maior desejo da vida do crente piedoso é: Senhor, que por meio dessa doença o Senhor seja glorificado. Lutero dizia que toda vez que ele recebia uma má notícia, ele lia um salmo para envergonhar o diabo. Seja em doença, seja em momentos difíceis, a nossa maior oração é: Senhor, que o seu nome seja glorificado na minha vida. Portanto, como ter uma oração que visa adoração? Primeiro, buscando a santificação do nome de Deus. Segundo, verso 10, buscando a manifestação do reino de Deus. Se não, vejamos, verso 10, diz assim: venha o teu reino. Vamos todos juntos? Venha o teu reino. Em primeiro lugar, então, buscando a santificação de Deus. É assim que nós oramos de forma a adorá-lo. Em segundo lugar, buscando a manifestação do seu reino. Quando nós buscamos, de fato, a santificação do nome de Deus, imagine você de joelhos. Logo vem a lembrança de que os homens não adoram a Deus desse jeito. O mundo tende a blasfemar do santo nome de Deus, fazendo peças, teatros, filmes, zombarias e assim por diante. Então, olha a lógica: eu oro para que o nome de Deus seja santificado, mas eu lembro que ele não é. O mundo odeia Deus, porque o príncipe deste mundo tem cegado o entendimento dos homens. Então a minha maior oração depois desta é: Senhor, que o seu reino venha sobre a terra. Ó Deus, eu não aguento ver o seu nome sendo desonrado. Eu não aguento ver os homens pisando no sagrado nome do Senhor. A ideia é que, quando nós entendemos o que é o reino de Deus, nós vemos que, embora há um aparente domínio de Satanás sobre a mente da maioria dos homens e mulheres deste mundo, o reino de Deus ele não pode ser parado. É nas palavras de João Batista que nós lemos: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então Jesus ele vem depois de João Batista dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem é a mesma: o reino dos céus chegou. E quando nós estudamos este assunto, nós podemos sumariar da seguinte forma: quando Cristo vem, o reino é estabelecido, não de forma física, mas no coração do seu povo. O reino de Deus está entre nós. Cristo governa no coração daqueles que se submetem à vontade de seu Pai. A igreja é o símbolo do reino de Deus. Mas um dia, meus irmãos, o reino de Deus será estabelecido de forma física e plena.
O conhecimento de Deus será pleno, como as águas cobrem o mar. Cristo há de reinar por onde o sol passar, já dizia o poeta. Esse dia chegará, onde todos os acontecimentos convergirão para a glória de Deus, e o seu povo remido estará reinando para todo sempre com Deus Todo-Poderoso, que enxugará de nós todas as lágrimas. Esse deveria ser o grande ímpeto do nosso coração. Senhor, venha o teu reino. Senhor, há muitos povos que ainda não conhecem esse santo nome. Ó Deus, venha o seu reino sobre a Ásia, sobre a África, sobre a Oceania, sobre as tribos indígenas espalhadas por aí, pelo Brasil e pelo mundo. É uma oração missionária, venha o teu reino. Oh, meus queridos irmãos, quantas pessoas têm sofrido perseguição, morrido em estacas, tendo suas cabeças degoladas. E a sua oração era: Senhor, que o seu reino venha. Como Tertuliano certa vez disse, o sangue dos mártires, o sangue daqueles que são perseguidos pelo Evangelho, servirá como semente para o crescimento da igreja. E todos esses morreram, clamando: venha o teu reino. Será que esse tem sido o seu clamor? Para qual reino você tem lutado? Será que é sincero quando nós lemos esse texto e dizemos: Senhor, venha o teu reino, mas espere eu terminar minha faculdade? É assim? Venha o teu reino, mas espere eu ver os meus netos crescerem. Venha o teu reino, mas espere eu gozar das delícias desse mundo. Venha teu reino é uma petição de um coração que clama pela volta de Cristo. É a expressão de Apocalipse 22, 20. Amém. Vem, Senhor Jesus. Nosso Senhor aqui está simplesmente ressaltando que quando começamos a pensar a respeito das coisas dos céus, elas têm prioridade às coisas terrenas. Antes de nós clamarmos a Deus e pedirmos a Ele qualquer coisa ao nosso respeito, seja até perdão de pecados, o pão nosso de cada dia, o livramento pelas tentações, o nosso maior anseio é que o reino venha, que venha hoje, que todo olho veja que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa tem sido a sua oração? Ou as coisas da vida têm sufocado? Mas, e por fim, meus queridos irmãos, o texto nos fala que a oração de adoração não é somente uma busca pela santificação do nome de Deus, ou uma busca pela manifestação do reino de Deus, mas é também uma busca pela vontade de Deus. O verso 10 diz: venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vontade de Deus está em um assunto difícil de tratar, para muitos. Complexo. O que é vontade de Deus? Há muitas pessoas que procuram pastores e líderes dizendo: Senhor, pastor, me ajuda, presbíteros, me ajudem. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu não sei qual escola ir, faculdade frequentar, se aquela pessoa é de Deus ou não é para mim, eu não sei. Eu quero saber muito a vontade de Deus. E há uma confusão por conta de que na Bíblia, via de regra, nós podemos ver dois tipos de vontades acerca de Deus. É uma vontade, mas que pode ser vista de dois ângulos diferentes. Primeira vontade é a vontade soberana, decretiva de Deus. Deus, ele tem uma vontade e ele já decretou o que vai acontecer. Quando Deus, ele disse: haja luz, ele não pediu a minha ou a sua permissão, ele só disse e todas as coisas foram criadas. Essa é a vontade decretiva de Deus, quando ele diz: será assim e não voltarei atrás. Deus, ele sabe todas as coisas que se sucederão na nossa história.
Mas essa vontade chamada decretiva, ele deixou oculta para os seres humanos. E não cabe a mim e nem a você buscá-la. O que ele deixou para nós é sua vontade revelada, ou a vontade prescritiva, de preceito. Essa nós devemos buscar, e a vontade revelada de Deus está aqui, na sua palavra. Não é em homens, não é na profetisa tal, do profeta aqui e acolá, é aqui. Essa é a vontade revelada para nós, e ela pode ser resumida no texto de 1 Tessalonicenses 4,3, pois a vontade de Deus é a vossa santificação. Grave isso na tábua do seu coração. 1 Tessalonicenses 4,3. Quando você tiver alguma decisão para tomar e estiver difícil, fala, meu Deus, qual é a sua vontade? Lembre-se que a vontade de Deus para mim e para você é que nós sejamos santos. Portanto, Deus espera que os seus filhos usem da sabedoria, do discernimento, para entender se a escolha A vai me trazer mais próximo de Deus ou não. Senhor, será que é de Deus eu trabalhar em tal empresa? Ela é boa, mas eu não vou ter tempo para cultuar o Senhor. É de segunda a segunda. Entende? Senhor, será que é da sua vontade eu me relacionar com aquele indivíduo? Ele é gente boa, ele só bate na mãe. Difícil, né? Mas tem pessoas com dúvida sobre isso. E você pode ser uma delas. Às vezes aquilo que é claro para nós não é claro para o outro, porque ele está no fogo, no meio do furacão. Então a ideia é, o que é a vontade de Deus? Que você seja santo. E é isso que você tem que buscar. Quando então nós clamamos, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é Senhor. O seu nome não é honrado. Há muitos que zombam do Senhor. Que os homens conheçam a sua palavra e a sua verdade. Diante disso, se você tem essa oração com você, Senhor, faça-se a tua vontade, duas coisas. Se você ora desse jeito, primeiro, você está comprometido com Deus a aprender e a entender a sua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Primeira coisa. Olha, eu acredito, Senhor, faça-se a tua vontade. Tá bom, a vontade revelada nas Escrituras. Legal, acredito nisso também. Que a palavra é inspirada, infalível e inerrante. Eu acredito nisso. E aí eu tenho que te perguntar, como que está a leitura bíblica? Faça-se a tua vontade, mas você não quer conhecê-la? Em graus de prioridade, o estudo das Sagradas Escrituras entre qual prioridade para você? Se eu perguntar para você, por que na Bíblia tem 4 evangelhos? Falando da história de Jesus. Por quê? Qual é a ênfase de Mateus que difere da ênfase de João? Você saberia responder? Qual é o grande tema em Zacarias? Onde está Cristo no Êxodo? O que Paulo estava combatendo quando escreveu aos Gálatas? Veja, nós queremos saber a vontade de Deus, mas nos distanciamos dela. Então, se você tem essa oração com você, primeira coisa, então você se compromete a aprender essa vontade. E em segundo, a praticá-la. Quando nós oramos, Senhor, faça-se a tua vontade, é primeiramente na minha vida. Senhor, que eu entenda os seus preceitos e os coloque em prática. Não adianta nada você ser um intelectual da palavra de Deus e ser um ímpio. Faça-se a tua vontade, na minha vida primeiro. Portanto, irmãos, esses 3 elementos, a glória ou a santidade do nome de Deus, a busca pelo seu reino e a busca pela sua vontade, elas estão acima das nossas necessidades. Elas devem estar acima do nosso bem-estar. E deve ser o nosso foco de vida. O grande reformador de Genebra, João Calvino, grande pastor, quando ele foi prefaciar o livro, o comentário dos Salmos, ele diz: eis a verdadeira prova
de obediência. Quando sendo convidados a dizermos adeus aos nossos afetos pessoais, nos sujeitamos a Deus, permitindo que as nossas vidas sejam de tal modo governadas por sua vontade, que ainda que soframos coisas amargas e abruptas, nós nos alegraremos, porque entenderemos que vem das mãos do nosso Deus. Venha o teu reino, santificado seja o teu nome e faça-se a tua vontade. Isso nos dá um norte de vida, entendendo que Deus é quem nos guia e nos santifica. Portanto, quando lemos, irmãos, essas palavras, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, a primeira coisa que vem à minha mente: nós não sabemos orar como convém, não é verdade? Como nós precisamos da graça de Deus, irmãos. Se você é uma pessoa que diz que não tem nenhuma dificuldade com a vida de oração, você é um mentiroso. Porque a principal função do crente é orar. É ter comunhão com Deus, o seu Criador. E o diabo fará de tudo para que você não ore. Preguiça, acusação de culpa, de pecado, entretenimento barato e várias outras coisas, preocupações, contas a pagar, tudo para te atrapalhar. É o que o pastor batista John Piper certa vez disse. O diabo, sabe como ele ganha, por vezes, a batalha do dia? Comendo as nossas orações pela manhã. Fazendo você entrar no Facebook, no WhatsApp, assim quando acorda. YouTube, assim por diante. E não fazer você se dobrar aos pés do Salvador. Que Deus nos ajude a adorá-lo e, acima de tudo, a ter uma vida de oração.